Vitor dorme tranquilamente quando de repente acorda assustado, pois o funcionário de um condomínio joga água nele e manda ele vazar de lá imediatamente. Fala para ele procurar o que fazer, pois lá não é lugar para preguiçoso. O rapaz fica sem saber o que fazer, pois mal começa o dia e ele já leva um duro choque de realidade. Percebe que não vai ter moleza não, pois ser tratado tão bem como ele era tratado por Zilá, nunca mais. E é assim, com a roupa molhada, que Vitor começa o seu dia. Os detetives que Sofia contratou tentam conversar com ela, mas descobrem que é melhor deixar para outro dia, pois Sofia mal está conseguindo parar em pé depois de passar a noite na boate. Clementina chega e os dois estão saindo. Ela acha estranho e pergunta para Sofia quem são aqueles homens e em seguida pergunta por que é que ela dormiu com a mesma roupa que saiu. Sofia explica que Clementina não está entendendo nada e conta que ela acabou de chegar, pois passou a noite fora. Clementina diz que vai fazer um café bem forte. Sofia fala que não precisa, pois ela está ótima. Andréia dá risada e fala que Sofia realmente está ótima. Está maravilhosa. Clementina pergunta para Sofia quem é aquela garota. Sofia conta que Andréia é a sua irmã. Fala para Clementina cuidar dela, pois ela vai dormir. Durante o café da manhã, Rafael conta para o pai que ele está namorando com a Gabriela. E Paulo Roberto chega a engasgar com o suco nessa hora. Clementina conta para Carlos que Sofia passou a noite fora e não está em condições de ir trabalhar. Do nada, Andréia resolve participar da conversa e ao escutar a voz da garota, Carlos pergunta quem é que está lá. Clementina conta que encontraram a Andréia. O pai de Sofia pergunta se ela está falando da filha de Lara. E nessa hora, acaba a tranquilidade de Lara. Ela bate a mão na mesa e fala que não pode ser. Madalena conversa com Mariinha e fala sobre a atitude impensada dela no momento em que ela viu Vitor. Conta que ela perdeu a razão e quase acabou fazendo uma bobagem. Ela confessa que se arrependeu do que fez, confessa que ficou envergonhada. André fala que não conseguiu sequer uma pista lá na clínica. Graça diz que o jeito é procurar nos registros de imóveis para descobrir de quem é aquela casa. Diz que de repente eles podem conseguir a informação que eles precisam. Edivaldo fala que pode fazer isso tranquilamente, sem problema. Ele se assusta ao ver Inês no seu local de trabalho. Pergunta para a esposa se aconteceu alguma coisa. Paulo Roberto fica indignado ao ver que Beatriz vai realmente embora novamente. Ela avisa que depois volta para buscar o resto das coisas, ou pede para Rafael levar. Paulo Roberto pergunta se ela vai se enfiar novamente na suíte de Sofia. Beatriz conta que dessa vez ela vai para um lugar mais espaçoso. Revela que Lara a convidou para morar na mansão dela. Paulo Roberto esbraveja, mas de nada adianta. Beatriz tira a aliança do dedo, vira as costas e vai para a mansão de Lara.
No cantinho da laje, Madalena fica toda sem jeito ao ver Rafael com Gabriela e pergunta se os dois estão namorando. O filho de Paulo Roberto fala que eles estão namorando sim. A mãe de Jandira aproveita a oportunidade para pedir perdão para o rapaz por todas as injustiças que ela cometeu contra ele. O namorado de Gabriela fica sem jeito e fala que ela não precisa de pedir perdão. Diz que está tudo certo, mas a esposa de Zeca faz questão, diz que ela sabe que errou feio com ele. O rapaz também faz questão de mostrar que está tudo bem. Ele dá um forte abraço nela. Enquanto André está escutando as alucinações da esposa de Edevaldo, Pedro está colocando o seu plano em ação. Está falando de um assunto que interessa diretamente a André. Ele diz para uma determinada pessoa que tudo saiu conforme o planejado. Conta que ele foi na casa de André e Jade acabou falando tudo que ele precisava saber. Pedro também liga para Paulo Roberto para falar que o plano deles está em andamento. Diz que tem certeza que vai dar tudo certo. Durante a conversa dos dois, alguém bate na porta. Pedro avisa que vai ter que desligar, mas diz que depois eles se falam. Fernando pergunta para Pedro se ele pode entrar. Dessa vez Pedro está calmo, por isso, educadamente, ele fala que é claro que sim. Fernando fala que eles precisam de começar o treinamento o quanto antes e pergunta se Pedro ficou sabendo que o rapaz que fingia ser Rafael foi bater na porta da casa dele. Pedro fala que ouviu falar sim e em seguida diz que vai dar uma força para ele, se ele prometer que não vai contar para ninguém. Fernando diz para Pedro que ele pode ficar tranquilo, que pode confiar. A calma de Pedro acaba na hora, no momento em que Fernando entrega uma caixa que alguém deixou com ele lá fora. Pois ao abrir, Pedro vê um pedaço de veludo azul. Ele fala para Fernando que vai ter que resolver um probleminha, por isso não vai dar para dar treinamento naquele dia, mas ele pode voltar no outro dia. Madalena fala para Zeca que ela já errou uma vez e garante que não vai errar novamente, pois dessa vez ela vai dar tudo de si para educar muito bem Fernando. Marinha diz para a amiga que os pais ensinam o caminho para os filhos, mas são os filhos que fazem as próprias escolhas. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.